Olá, meus amigos, está no ar mais uma edição do podcast Inspiração número 9. Podcast Inspiração é uma parceria do site amaurijuniornews.com.br e a Observe Produtora, através deste grande profissional Rafael Baldão e a Jéssica. Temas atuais de Muzambinho e da região, além de histórias de vida que inspiram e transformam. Podcast número 9. E eu tenho uma coisa assim com o número 9, é o meu número da sorte, e hoje eu acabo que sacramentando essa questão da sorte com o número 9, com o nosso entrevistado hoje, que é tão ilustre, tão querido, que eu acho que é coisa do número 9. Nós vamos saber daqui a pouquinho, né? Podcast Inspiração, sempre com o apoio da milbr.net, a marca da melhor internet, Muzambinho, Cabo Verde, Juruáia, em breve em Nova Resende. Minas, a Em Casa Imobiliária, compra, venda, aluguel de imóveis urbanos e rurais em Muzambinho região. O fone é 3571-1643. Minas, a Em Casa Imobiliária, sempre um bom negócio. Venha para o Inspiração, coloque a sua marca aqui na nossa telinha, venha participar dessa história. Inspiração número 9, fazendo diferente, fazendo a diferença. Podcast Inspiração número 9, Luiz Gonzaga Mineiro, de Nova Resende. Luizinho do Lica. Luizinho do Lica, você também tem essa questão da numerologia, essa mística com números ou não? Não, Luiz? não tenho muito não, mas eu acho o 9 um nome bonito. O 9 é o centroavante, o 9 é o cara que faz gol, É né? aquele que ataca, que decide, que faz gol, lógico. né, que dá a vitória. É importante. Número 9 é importante. Eu tenho uma mística com o número 9. Sempre me seguiu na minha vida, sempre em algum momento, alguma coisa aconteceu, ou no dia 9, ou eu não sei explicar o que é. Mas hoje se repetiu. Que bom. Porque hoje receber uma pessoa que a gente tem um carinho, uma amizade, uma admiração, eu diria fã. Né? Que isso. Luiz Gonzaga Mineiro, Luizinho do Lica, lá da nossa querida cidade de Nova Resende. Seja muito bem-vindo, Luizinho. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. A gente sempre conta por aí trabalhando, Sim. já encontra muitas vezes, né? No trabalho, e também a oportunidade de falar sempre que você está com o microfone, você me dá a honra de um convite. É sempre... A gente bater um papo, contar a história é muito bom. É muito bom, né, esse Muito bate-papo. bom. Tem muito podcast aí, você acredita que tem qualidade? Eu vejo alguns que eu fico triste. E outros que eu gosto muito, que eu acho que tem uma qualidade, que acrescenta demais. Mas eu acho que uma grande maioria aí precisa ser repensado. Não precisa não, Luizinho? A comunicação também vive de moda, né? É. Tudo tem moda, Vive né? de Tem seu momento. tempo, de momento. E o tempo cuida de filtrar, né? A gente tem que esperar um pouco para saber quais que vão resistir, qual que vão ficar, porque se não tiver qualidade, se não tiver conteúdo, entendeu? Os apelativos não vão conseguir evoluir, não. A gente precisa mudar um pouco essa cultura e começar a qualificar conteúdo, né? Conteúdo qualificado vende muito bem. Aqui é um conteúdo qualificado, vende muito bem. Conteúdo ruim vende pouco. Aquele apelativo tem data de validade, não tem não? Não tem credibilidade, né? Tem credibilidade, Não tem credibilidade, né? Não tem, Faz então, sucesso durante um tempo. faz ali, é igual a efêmero. música ruim, né? É efêmero. A pior coisa para um produto ruim é propaganda boa. Porque Essa faz é a boa. propaganda boa, o cara vai comprar, descobre que não corresponde e aí não compra mais. Quer dizer, então esse é um dado... Eu discuto muito essa questão, a gente mantém na TV Resende Web um compromisso muito grande com qualidade, com respeitabilidade. E respeitar o público também, né? Botar coisa de qualidade no ar é importante, né? Desafiar a inteligência do internauta não dá, né? Tem que valorizar a inteligência dele, né? Discutir, Sim. né? Viver para melhorar o mundo, para piorar não adianta, né? Me permita te chamar de mineiro, porque eu sempre te chamei de mineiro. Não tem- Então também o Luizinho do Lica, todo mundo conhece lá em Nova Resende, Também mas é orgulho. Eu referência, né? botei mineiro no meu nome oficialmente, tá? Hoje eu chamo Luiz Gonzaga Mineiro da Silva. Botei meu nome mineiro no meu nome com muito orgulho, faz muito tempo. Mineiro, Nova Resende, o que significa para você Nova Resende? Conta um pouco da sua origem lá em Nova Resende. Nova Resende para mim é raiz, né? É raiz. É onde você nasceu, onde você não precisa contar história para ninguém, você chega, todo mundo conhece o teu tamanho, todo mundo viu você, sabe de onde você veio, não existe pose, não existe, sabe, hipocrisia na leitura que se fazem para gente, porque você é aquela pessoa. As pessoas conhecem a tua história. Entendeu? Então, para mim, é muito encontro disso, de uma coisa concreta, né? De onde eu fui muito feliz, fui um menino feliz, filho de um celeiro com 6 irmãos,
A vida não foi nunca dificílima de pobreza, mas também nunca foi fácil para um celeiro criar 7 filhos, educar os 7 todos com formação, todos deram certo na vida, graças a Deus. Então, para mim, Nova Resende é uma referência. A gente tem que honrar essa raiz. O Amaury, eu costumo dizer que quando você vive, você tem a linha do teu tempo. Por um período, quando você é solteiro, sozinho, você vive a linha do tempo olhando para trás, para honrar a história que te entregaram. E depois que você tem filho, que você tem filha, que você começa a construir, ajudar a melhorar o mundo, para ter um mundo melhor para os filhos que você fez. Né? A linha do meu tempo é muito simples. É esta, honrar a minha história, da minha cidade, a dignidade da minha família, do meu pai, da minha mãe, entendeu? E dar condições de um mundo melhor para o meu filho, educação, para os meus filhos, né? Para o meu filho, para a minha filha. Então é muito simples, não tem segredo não. Mas só para registrar o nome, Lica Celeiro. Lica Celeiro, Eliazar da Silva, que ninguém nunca sabia que era Eliazar da Silva. A região inteira conhecia Lica todo Celeiro. o seu Lica Celeiro. Naquela época era uma grife no tempo cavalo, todo mundo andava a cavalo, né? Meu pai às vezes tinha 10, 12 funcionários na celaria, empregados na celaria. Era. Tem funcionário do meu pai, que foi celeiro na minha cidade, que foi, no futuro, foi presidente da Perdigão, o João Rosário. Quer dizer, tem advogado famoso lá em São Paulo que trabalhou na celaria. Todo mundo trabalhava na celaria, entendeu? Quantos filhos o Lica Celeiro? 7. 7 filhos. 4 homens e 3 mulheres. Os famosos é o Mineiro e o Paulinho Corominas? Não. Ninguém é famoso lá, não. Entendeu? Ninguém é famoso, não. Mas mais conhecido, que fez uma trajetória minha irmã mais velha tem um trabalho importante lá em São José dos Campos, onde ela trabalhou muito, em área social. Meu Toninho é importante lá em Porto Seguro, onde tem esquema muito grande de lazer, de praia. O Zé Maria trabalhou em grandes empresas multinacional, teve a oportunidade de viajar para o mundo inteiro. A Teca, minha irmã, foi professora universitária na universidade em Araraquara, mora em Taquaritinga. Faltou ninguém, Zé Maria, o Toninho, a Regina, que eu já falei, né? Então todos tiveram. O Paulinho fez carreira em Poste Caldas com político. Então todos tocaram a vida, né? Sempre gostei muito do Paulinho, seu irmão. Paulinho Corominas, encontrei com ele em vários eventos, né? Como mestre de cerimônias. E realmente gosto muito, admiro muito. E o mineiro é aquele mineiro de pé no chão, que quando vinha para a cidade, nas folgas da carreira jornalística em São Paulo, vinha e ficava à vontade, andava descalço, ia para a roça ou não? Muito para a roça. Ia muito para a roça. Eu gosto muito de roça, gosto de pescar, entendeu? Gosto muito de ler. Então, roça é um lugar bom para ler. Eu leio muito até hoje. Calma, a natureza. E também a família reunia muito na roça, né? A gente ia muito para a roça. Meu pai e meu irmão tinham uma casa boa, uma fazenda ali perto da cidade. A gente ia muito para lá e sempre muito família, muito junto. Minha mãe morreu cedo, infelizmente, dona Zezé. Né? Mas sempre foi muito família. Agora, eu nunca voltei muito para Nova Resende, nunca demorei muito em Nova Resende. Eu saí de Nova Resende com 17 anos e nunca mais na minha vida tinha passado um mês inteiro em Nova Resende. Né? Mas vinha esporadicamente. Vinha na Natal, fazia festa, aniversário, vinha para cá, mas nunca ficava muito, nunca. Parte desse carinho que eu tenho por você e pelo seu irmão, pelo Paulinho, repetindo aqui, o Lica Celeiro, seu pai, é o melhor amigo do meu pai. Tá vendo? O Soquinho Ruela, lá do Rio Claro, lá que você conhece. Os Ruelas que você conhece. Os Ruela, conheço as famílias Ruela todas lá, conheço todos eles lá do Rio Claro, na divisa lá, indo pro lado da Santa Cruz, indo pro lado da Alterosa. Conheço bem. 17 anos de idade, saiu de Nova Resende e foi para a Europa. Não, fui para São Paulo. Foi para São Paulo primeiro. São Paulo primeiro. Fazer o quê em São Paulo? Estudar e trabalhar. Já fazendo o jornalismo? Não. Nunca, desde muito cedo eu quis fazer jornalismo. Até estou escrevendo agora e escrevi isso aí que um dia eu tinha... Primeiro emprego em São Paulo, então? O primeiro emprego em São Paulo foi office boy numa construtora. E a partir daí? Depois eu fui bancário um tempo. Fui bancário. No banco eu fiz carreira muito rápido. E tenho certeza absoluta que é uma coisa esquisita, mas a minha experiência no banco, por 5 anos no banco, quase 6 anos, eu cheguei como escriturário e saí como gerente, me ajudou muito na vida de jornalismo depois, porque eu tinha noção de organização, eu tinha noção de administração, né? Então, e naquele tempo era mais rígido ainda as muito empresas. Difícil. A organização, no banco mercantil, num banco muito conservador, um banco muito sério e tal. Até que idade? Até 27 anos. Aos 27 você foi para a Europa? Não, 27, com 27 anos eu terminei o jornalismo, porque durante um período eu estava no banco e fazendo jornalismo. Tá. E depois eu trabalhei muito na imprensa alternativa, no tempo dos jornais aí, dos espalhafatos,
do Em Tempo, Movimento, Pasquim, aquele tempo daquela efervescência de jornal alternativos, muitos jornais, o Mulher, a gente militava nisso. Mas aí depois, um ano depois que eu terminei a faculdade de jornalismo, que eu tive a oportunidade de ir para a Europa. Então vamos atrasar um pouquinho essa viagem para a Europa. O jornalismo, quando que despertou em você? Você falou, pô, mas jornalismo é o que eu quero fazer. Eu com 8, 9 anos, eu vi uma revista Cruzeiro. Eu tinha uma ânsia por ler muito rápido. A minha mãe tentou me ajudar um pouco, assim, em casa, com aquela correria, um pouquinho. Mas eu tive uma professora no primário, que eu sou profundamente grato a ela, que é a professora Diva Ribeiro, tem parentes aqui em Muzambinho, né? E a Diva foi muito importante na minha vida, porque além dela ter me ensinado a desenhar as letrinhas, que com elas eu formei as palavras, depois virou minha profissão no futuro, eu aprendi a ler e eu ficava doido para ler. Então, quando eu li uma revista Cruzeiro, eu lembro muito bem de Na Selaria do meu pai, uma revista velha, com certeza. Não circulava mais, né? Hã? Não circulava mais. Ainda circulava. Ainda circulava? Estou te falando de 57, 58. Criada por Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo. Lógico, Assis Chateaubriand, do grupo. Aí você viu a revista Cruzeiro velha me lá? impressionei com aquilo lá e ficava falando, quem será que faz isso? Aí, isso aqui é o repórter, isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano. Então ali eu tive um gosto por isso, mas isso não ficou alimentando a minha vida. Eu gostava de fazer o jornalzinho mural da escola, depois, uma adolescente, a gente fundou jornal em Muzambinho, em Nova Resende e tal. Então, tive sempre essa atividade lá de fazer coisa. Mas nem sabia o curso que eu tinha que fazer nessa época, né? Sim. E aí eu ia falar, vou ser jornalista. Aí cheguei em São Paulo e descobri que eu tinha que fazer comunicação e que jornalismo era nas áreas da comunicação. A vida acadêmica em São Paulo foi cheia de aventura? Foi de um menino que veio de Nova Resende e estava trabalhando, e estava estudando, se virando na vida, e descobrindo a vida, descobrindo o mundo? A vida acadêmica. Eu já saí de Nova Resende meio marcado com... Fizemos um jornal, a gente tinha uma discussão lá, eu escrevi um discurso para uma professora, a professora foi presa durante o discurso que eu escrevi, achou que o discurso eu tinha 17 anos, entendeu? Tem uma história aí, uma coisa complicada, então eu tinha um espírito revolucionário. Um espírito inquieto, né? A gente não tinha noção de ser revolucionário, mas uma visão mais progressista da vida. Meu pai teve um tempo que teve um hotel além da selaria, porque minha família tinha hotel, minha avó e meu avô não tinham pensão, depois hotel. Então teve uma hora que ficou sem hotel Nova Resende e demandava. Aí meu pai tinha uma casa na Praça Grande, aí virou hotel. E eu tive a felicidade de ser um menino que convivia com todas as pessoas de fora que vinham para o hotel. No hotel moravam 9 professoras de fora. A gente não tinha, inclusive 3 de Muzambinho, né? E depois a Neuza Dias morou muito tempo. Eu acho que chamava Santina, mulher do... Não lembro o nome dela. Santina, mulher do Rossini, que mexeu com fanfarra aqui, também foi professora lá. Vários professores de todos os lugares iam para lá. E também morava o gerente do banco, o coletor, todo mundo de fora morava na cidade. Então eu convivi com o mundo. E foi para lá. 2 pessoas foram muito importantes na minha formação. O Mito e o Kitaka Mito, que era um bancário de São Paulo, um cara progressista, um cara de visão de consciência política formada, foi para a gente para esconder, né? Depois de lá voltou para São Paulo, foi preso, voltou para lá, casou com gente de lá. E o Tião Rezende, que é um professor que veio de Guaxupé, que era um cara com uma visão libertária muito forte, muito importante. Então essas pessoas foram muito importantes na minha formação, entendeu? Me deram coisa para ler, me explicaram o que é, me falaram de justiça, essas coisas todas. Ô Mineiro, qual que é a diferença do espírito inquieto daquela época com o espírito inquieto, se existe, de hoje? O que eu acho que pode sintetizar um espírito inquieto, primeiro, para mim, era a leveza disto. Era ingenuidade, era pureza, tinha uma pureza muito grande nisso, né? A verdade. Uma pureza muito grande, de verdade, né? Que você convivia com essas coisas. E tem uma injustiça que eu não posso cometer também, não. Tem um padre que foi muito importante na minha vida, o Padre Galvão, também foi um padre que foi de Nova Resende, morou lá, depois eu tive a oportunidade de encontrar com ele, fui morar no Vaticano, lá no Colégio Pio Brasiliano, fiquei lá em Roma um tempo, lá conheci lá também foi muito importante, tinha uma visão diferente, um padre que ia para a roça celebrar missa, que andava, sabe, quase jesuíta. Um cara, uma visão muito, muito interessante, um padre também é de Paraguaçu, que eu nunca vi ter cidade para ter tanto padre que nem Paraguaçu. Padre Galvão, grande figura, também, então tem todas essas coisas. A minha organização primeira,
a minha organização primeira foi na igreja, como todos nós tivemos formação na Igreja Católica, né? Tinha um movimento chamado JAC, Juventude Agrária Católica, que era um movimento nacional e que o Padre Galvão trabalhava nisso, e eu fui iniciado nesse processo de discussão, de participação das coisas. Então, eu fui para São Paulo, já fui meio... Nova Resende deu uma respirada aliviada quando eu fui para sair de lá. Havia muito... A lembrança que você tem do padre, das professoras, de todas aquelas pessoas que ajudaram na sua formação, hoje você se lembra daquelas pessoas, você se emociona? Muito, muito, muito. Muito. E tem histórias muito interessantes, porque quando o mito voltou para São Paulo, e o Kitakamita é uma pessoa importante, a gente não... Tem história, e quando a gente foi muito amigo, é um amigo da família dele, ele é casado com a Marilena lá do Tosito, lá de Nova Resende, que é amiga nossa, tem os filhos e tal. E aí, quando eu acompanhei o mito ficou doente, eu ia muito visitar, acompanhei de perto, e quando o mito morreu, eu escrevi um texto para ele de agradecimento, de gratidão pela ajuda que ele me deu, como ajudou a abrir o mundo. E aí, quando teve a cerimônia lá na igreja japonesa, esqueci o nome agora, desculpa, mas aí o meu texto foi lido em japonês. Isso me deu um orgulho muito grande. Puxa vida, muito grande. Marcou. O Jornal do Sindicato publicou meu texto e marcou, e eles publicaram lá, esqueci como é que se refere à igreja japonesa. O mineiro é uma pessoa religiosa? Não, eu sou de formação católica, mas não sou um frequentador não de é igreja. Frequentador, não. Eu tenho uma tese que é do Padre Zé Luiz, que... Padre Zé Luiz antigo, né? Padre Zé Luiz de Nova Resende, né? Com quem eu convivi muito, muita amizade, tem histórias muito bonitas, que Jesus descobre, a igreja de Jesus é o coração da gente. Perfeito, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Jesus habita. A experiência na Europa, onde você morou, por quanto tempo? Morei na Suécia. 2 anos, né? Que você morou na Europa? O tempo todo não. Não, quanto tempo você ficou na Europa? Já escreveram isso, mas não. Eu fiquei na Europa 1 ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês, mais ou menos, no máximo. Morou na Suécia? Morei na Suécia, fui para a Suécia, e depois da Suécia voltei para a França. Na Suécia, no princípio, eu era muito novo, eu tinha 28 anos, fazia 10 anos que eu tinha saído de Nova Resende, quer dizer, ninguém ia para a Europa, ninguém fazia isso, então eu tive a oportunidade e fui. Uma aventura mesmo. Foi pela aventura? Pela aventura. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as pessoas. Ver essas coisas. Apareceu uma oportunidade e aí eu aproveitei a oportunidade. Foi no começo muito dolorido, né? Chegar lá cheguei no inverno na Suécia, praticamente não tinha dia, o frio enorme, morar num centro de convivência universitário, né? Morava na parte antiga lá. A cidade que eu morei na Suécia, em Lund, quando o Brasil foi descoberto, o núcleo de estudo de medicina fez 500 anos, quer dizer, imagina a história desse povo. As pessoas fazendo comparativo com história não tem a menor noção, né? Eu fiquei na Suécia quase 7 meses, depois fiquei 6 meses e pouco na França, em Paris, e andei muito. Estudando, trabalhando, passeando? Em Paris eu fiz tudo, ajudei a atravessar a criança na rua, na escola de um amigo. Eu tinha conhecido umas francesas aqui no Brasil. Em 77 eu tinha feito uma viagem para o Nordeste, nós fizemos uma viagem de 4 amigos para o Guia 4 Rodas, para Abril. Abril estava fazendo uma pesquisa, levantando coisa. E esse outro meu amigo Moza, que é meu compadre, padrinho do meu filho, ele tinha lançado o disco Traição do Chico, do Calabar, e havia muito interesse nessa história do Calabar. Então nós fizemos essa viagem por 4 rodas e andamos lá por Alagoas, Bahia e Paraíba, atrás da história do Calabar também. Depois a Folha publicou um material, mas tudo isso era coisa do Moza. A gente era ali, um fotografava, eu dirigia, outro fazia qualquer coisa, mas foi um trabalho muito legal. Esse período na Europa, na Suécia, na França foi interessante, foi legal. Foi, um aprendizado profundo. Viver num país dessa forma, as pessoas não têm noção. Na Suécia, você tinha o movimento hack, que é um movimento grave, que são os neonazistas que tinham lá, a gente nem sabia o que era isso. E eles tinham muita bronca de imigrantes, né? Porque a Suécia estava com um crescimento negativo, precisava trazer gente de outros países, fazendo experiência com... E os brasileiros foram muito exilados para a Suécia. E eu cheguei na Suécia quando estava perto da anistia, em 78, já estava se preparando para a anistia. Então, primeiro, havia muita desconfiança. Quem que é esse cara que está chegando aqui? Entendeu?
E depois eu fiquei amigo das pessoas, a gente vai ficando lá, mas era uma vida muito dura, muito difícil. Um aprendizado profundíssimo, assim. O povo europeu, especialmente da França, é muito mais questionador do que o brasileiro, não é? A cultura é diferente, né? Cultura, Muito a mais. partir da Tem uma Revolução história, Francesa e tudo. eles têm uma história, né? Nós, o que somos nós, se não frutos da formação A formação europeia. europeia? Eu estava vendo outro dia o Krenak lá, o Ayrton Krenak, discutindo essa questão da nossa formação, né? Da ocidentalização europeia que a nossa cultura tem, né? E é muito bonito ele discutir isso aí. Tudo foi imposto a gente, né? Então eles são donos dessa história, né? Você vai viver, você anda em Paris, você anda em Roma, você anda em Madrid, você anda na Europa, você está andando na nossa história, né? Você está andando nos colonizadores, né? Retornou para o Brasil, pela minha pauta aqui, em 1979. Está errado, tá vendo? 79, está certo? Veio e assumiu o cargo de editor-geral da editora Leme de Belo Horizonte. A história é a seguinte, eu voltei para São Paulo, é bom dizer isso, que todos os meus amigos de faculdade, no meu tempo de faculdade, eu tive grandes amigos na faculdade que eram jornalistas profissionais, com nomes importantes e conhecidos, que estavam regularizando a situação. Foi quando começou a discussão de regularizar a situação. Então eu tive Marcos Wilson, que foi diretor de Estadão, faculdade, Imediato, Helena Gramont, Júlio Gramont, e muita gente muito famosa aí por afora, Celso Góes, Joana d'Arc Bonfim, todos eles eram estudantes de jornalismo. Então eu convivi com um pessoal muito bom na faculdade. Cheguei a ser vice-presidente do centro acadêmico e depois fui presidente, com afastamento do presidente. No momento em que a gente tinha uma discussão política sobre mudar, eu fui estudante na Casper Libero, né? Sim. Que é a mais antiga escola de jornalismo da América Latina, entendeu? Então eu tive essa vivência, foi uma vivência muito densa, muito, muito boa. E vendia botina na faculdade também, que meu irmão mexia com botina, queria levar botina aqui de Nova Zelândia, levava aqui para lá. Levava de Guaxupé para lá, e a gente usava botina, não, eu quero botina, então eu também vendia botina também. Era só jornalismo, estudava jornalismo. O mineirinho das botinas de Nova Zelândia. Meu irmão ficou famoso, a tal ponto que o Paulo ficou com o nome dele. O Couro Minas era das lojas do meu irmão. Paulinho As lojas de botina é loja Couro Minas, né? Então... Muito bem. Rádio Mineira, do Grupo Diários Associados. Trabalhou como redator-geral, permanecendo até 1981. Foi esse período. As datas eu não tenho muita precisão, não, mas foi. Da Leme, da editora Leme, eu fui para a Rádio Mineira. Rádio Mineira. Da Rádio Mineira, eu fui para a Rádio Guarani. Rádio Guarani. Existem essas rádios ainda? Rádio Guarani existe, Rádio Mineira também existe, mas não é dos associados. Você foi como diretor de jornalismo, redator. Eu comecei com redator, fazendo notas. Não, nunca fiz. Nunca fez locução? Fiz locução, fiz reportagem na Rádio Guarani. Mas com essa vozinha minha aqui, se eu fosse fazer locução, não ia para lugar nenhum, né? Não, mas hoje, naquela época existia-se voz, né? Trabalhei com monstros lá da... Hoje até mudo fala em rádio, você sabia? A rádio está aceitando até mudo hoje. Tem muito falar. É um negócio incrível. Não, mas eu acho que grande parte do pessoal que trabalha em rádio hoje é surdo, porque não escuta nada que o povo fala. O problema hoje é surdez no rádio, né? Tem gente que tem que sair para a rua e escutar o que o povo está falando aí, pedreiros, né? Esse período aí, como foi, né? Conciliou como chefe de reportagem da Rádio Guarani. Foi também de aprendizagem. Tudo é aprendizagem, mas veja bem, Mauri, eu digo o seguinte, a vida foi muito pródiga comigo, entendeu? Hoje eu tenho que agradecer a minha vida e devolver um pouco do que a vida me ofereceu. Sim. Eu fui trabalhar na Rádio Mineira, era na sede dos Diários Associados em Belo Horizonte. Quer dizer, tinha lá a Rádio Mineira, a Rádio Guarani, o Estado de Minas, o Jornal da Tarde e a TV Alterosa e a TV Itacolomi. Quer dizer, eu fui para um lugar que era... A Itacolomi fechou logo, né? Mas a Rádio Alterosa ocupou o espaço da Guarani. Quer dizer, eu cheguei no lugar de uma felicidade transitável. Eu almoçava no refeitório com as estrelas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, entendeu? Com os cafungas da vida, tá entendendo? Então, quer dizer, foi uma sorte muito grande, né? Eu consegui ter esse processo. E sempre me preparei também muito, estudei muito, lia muito. E quando eu estava na Rádio Mineira, eu fui aprender, eu ia lá para Guarani, porque a Rádio Mineira era uma rádio música, escrevia os textos, fazia noticiário muito seco. E na bem Guarani simples, era uma programação bem simples. Bem simples. E na Rádio Mineira, na Guarani não, Guarani era efervescência. 6 repórteres na rua, tudo com unidade de reportagem, redação pegando fogo, jornal, aquelas coisas todas, né? Vitor Cury, locutor, aqueles caras famosos e tal, né? O que conquistou mais a tua paixão, o rádio ou a televisão? Eu acho que o veículo mais democrático é o rádio.
popular. o mais popular, o que mais chega perto das pessoas, o que mais aproxima. É a comunicação mais rápida, mais... Até porque dá essa oportunidade de participação direta, né? Mas eu sou da geração que fez a migração um pouco, né? Em 79, 80, por aí, e o rádio... E eu quero dizer que eu fui para Minas Gerais, eu voltei da Europa para Minas Gerais, é para você contar essa história. Por que eu fui para Minas? Fica à vontade. Nós não temos nenhuma ligação com Belo Horizonte. Nós vivemos aqui de costas para Belo Horizonte. É verdade. Ninguém vai estudar em Belo Horizonte, ninguém faz nada. Hoje menos, mas naquela Hoje época mesmo, mais. mas naquela época muito. É. E aí, quando eu estava na França, o comitê do Khomeini era o comitê mais movimentado do mundo, porque o Khomeini estava lá, estava aquela discussão sobre a Revolução Iraniana, aquela questão os Estados Unidos derrubaram o Shah no Irã, achando que ia colocar um governo social-democrata, e houve a reviravolta de que os ayatollahs, a revolução foi uma revolução islâmica e tomou o poder. E uma menina de Belo Horizonte fazia entradas ao vivo na Rádio Capital. Naquele tempo, a rádio de cadeia nacional era a Rádio Capital, que o dono da FMU, mas o Paulo Maluf, está montando uma cadeia de rádio. E essa menina entrava ao vivo todo dia na rádio em Belo Horizonte. E eu fiquei amigo dela. E aí aconteceu o seguinte. Ela resolveu ir para Macedônia. Eu nunca tinha ouvido falar na Macedônia, na vida que tinha uma Macedônia, não sabia nada. Aí eu era ignorante completo. E ela foi para arrumar um namorado para Macedônia e perguntou se eu não queria substituí-la lá na rádio. E eu fiquei uma semana fazendo boletim para a Rádio Capital. Tá entendendo? Que era uma rádio grande. Que era uma rádio. Eu fazia só para Belo Horizonte. E aí, lá no suplemento literário de Minas Gerais, aquele caderno que tem dentro do Diário Oficial nos sábados, queriam fazer uma reportagem com poetas latino-americanos, escritores que estavam desaparecidos na Europa por causa das ditaduras aqui na América, tinha todo mundo lá exilado. E aí alguém falou, ó, tem um mineiro lá falando lá na Rádio Capital. Aí me acharam e eu consegui fazer esse negócio. Fiz esse freela para eles. Quando eu voltei para o Brasil, em 79, estava no auge daquela greve fracassada, catastrófica dos jornalistas em Belo Horizonte. E aí, que acontece em Minas Gerais e em São Paulo? Todos os meus amigos que eram da faculdade que podiam me dar emprego, estavam desempregados. E aí eu liguei para o suplemento literário de Belo Horizonte. Aí o Pascoal Mota, que era o diretor do caderno, falou assim, ô Mineiro, eu não tenho emprego para você, mas tenho 2 trabalhos aqui, tem 60 dias de freela aqui, quer vir? Eu fui para lá. E foi daí que eu fui para Belo Horizonte, né? Fui para Belo Horizonte, imagina, eu que já estava bem em São Paulo, já tinha uma vida organizada, apartamento, carro, eu estava zero, quebrado, entendeu? Quebrado, pegando 2 ônibus para ir trabalhar, entendeu? O negócio mas era um investimento que eu queria fazer. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui viver de jornalismo exclusivamente, né? Foi nessa época, né? Eu ia passar para a televisão, mas antes, o rádio, Mineiro, não sei se você compartilha isso. Quantas pessoas você citou, quantos nomes você citou aí e brilha o teu olho, você citou, nossa, porque tal pessoa, o rádio nos dá os grandes amigos da comunicação. Estou errado, eu tenho grandes amigos do rádio da nossa região aqui, lógico, né? O meu universo é a região. Mas que bons amigos que o rádio dá, que belas histórias que o rádio dá de bares, de namoros, enfim, de aventuras. É o rádio, né? Para o radialista é o rádio, né? O ambiente do rádio, ele continua na vida da gente. Continua, é verdade. Você saía da rádio, atravessava a rua, tinha uma padaria, na esquina tinha o bar, tinha a pizzaria, quer dizer, o rádio caminha com a gente, entendeu? E você sai do trabalho, continua ouvindo rádio, você ouve rádio. Eu costumo dizer o seguinte, a minha carreira na televisão, em todas as coisas que eu fiz, eu devo ao rádio. Foi numas notinhas que eu escrevi lá na Rádio Mineira, no começo o Pantera, grande Vanderlei Pantera de Belo Horizonte, me chamou para trabalhar lá, então eu devo isso muito. Eu trabalhei com a Sá de Almeida, grande nome do Rádio Mineiro. E continuou falando nomes importantes. Pois entendeu? Convivi com todo esse pessoal lá em Belo Horizonte. Hoje não pode nada, mas na minha época do rádio, eu tenho 35 anos de microfone, de rádio, né? Os radialistas bebiam muito, fumavam muito, namoravam muito e tinham muitas aventuras, não tinha medo de nada. Não. Vamos para tal cidade, vamos, e vamos fazer uma aventura assim, vamos. Era assim, hoje não pode nada, né, Mineiro? Não, mudou muito. Mas hoje também, nada, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, bem... Hoje piorou, ficou mais grave o negócio. Eu costumo dizer que o mundo melhorou muito.
Mas as pessoas pioraram muito. As pessoas pioraram muito. Pioraram muito. É O verdade. mundo melhorou, o mundo criou facilidades pra gente. Era muito mais puro, muito mais ingênuo, tá entendendo? Verdadeiro, O negócio? muito mais verdadeiro. Muito mais verdadeiro. E lá nos associados, você imagina, não recebia salário, dava vale pra você fazer isso aqui, segurando aqui, uma dificuldade enorme. E você fazia com o mesmo amor, com a mesma vontade, você tá entendendo? Sabe, como é que é? Pegou um vale hoje, tal, não sei o que tem, aquele negócio todo. E era uma delícia, cara. A gente Fazia poderia tudo. ser sincero com o patrão, com o colega de Não, trabalho, era igual, que não né? ofendia. Não, Que era não igual, ofendia, né? era igual. tranquilo. Eu fico vendo lá o Camilo Teixeira da Costa, que são os Teixeira da Costa, que eram os associados de Minas. Camilinho era o presidente da TV, o pai dele era o vice-presidente dos associados, e era uma convivência igualitária pra caramba, entendeu? Vamos para Santa Luzia, Sim. entendeu? Doutor Camilão convivia com todo mundo. Tem um romantismo saudoso aí, mas tinha uma ligação forte, Sim. tinha uma... Afetiva, né? Tinha. Verdade. E o rádio era... Mas eu fiz muita coisa errada no rádio, tem cada história absurda. Quem não fez? Quem trabalhou em rádio Fiz cada que não história fez absurda. uma besteira? Nossa Senhora. Ô, Mineiro, do rádio para televisão, a primeira televisão, TV TV Alterosa em Minas Gerais. Por causa disso. Porque eu estava na rádio, sobrava tempo na rádio. Quando eu terminava de fazer meu serviço, no primeiro eu fui para a Rádio Mineira. Da Rádio Mineira eu ficava chapeando a Rádio Guarani. Eu queria acompanhar, vendo reportagem, ficava lá, vendo o pessoal da escuta, aquela coisa toda. E depois, quando eu fui para a Rádio Guarani, no instantinho na Rádio Guarani, comecei a trabalhar lá, quando eu fui ser redator da Rádio Guarani, né? Aí depois me chamaram para ser chefe de reportagem. Meu jeito, corre aqui, vamos cercar aqui, faz isso. Chefe de reportagem. E depois o Camilinho resolveu fazer uma experiência de juntar a redação da rádio com a televisão, para dar agilidade para a televisão e humanizar o trabalho da televisão. Então, eu fiz uma experiência assim. E aí eu dirigi esse processo de fusão das duas coisas. Não deu certo, mas aí eu falei, então você fica na televisão. Então, foi a rádio que me botou dentro da televisão. Simultaneamente, eu fiz as duas coisas, né? Depois da TV Alterosa, mudou para São Paulo. Aí chegou a grande capital. Quando eu fiquei na rádio, na TV Alterosa, quando eu fui diretor de jornalismo da TV Alterosa, tem muita gente aí famosa hoje que trabalhou comigo lá, entendeu? Assim, Pode citar lá também. nomes. Guilherme Menezes, que é um cara que está por aí, tem muita gente. Mas aí o que acontece? Eu ia para São Paulo para as reuniões, porque a TV Alterosa era afiliada ao SBT. Ao SBT. Né? Que tinha acabado de virar SBT, ainda tinha sido TVS, era TVS. TVS. E aí o que acontece? Eu convivi com muita gente, convivi com o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Recife, convivi com o mundo todo, com o diretor de jornalismo. E aí quando foi criada a TV Manchete, quando o Grupo Bloco ficou com o passivo lá da TV Manchete, criou a TV Manchete, o Grupo Manchete, os meus amigos do Rio foram para Manchete, de Pernambuco, do lugar. E uma amiga de São Paulo, que é a Cristina Piacentini, que era da SBT, ela era a segunda do Arlindo Silva, que é um jornalista famosíssimo, ela falou, vem trabalhar comigo, vem para cá. Quer dizer, foi esse pessoal que me puxou, a Cristina que me levou para São Paulo. Aí eu fui ser diretor de reportagem da Manchete São Paulo, e em seguida consegui, o Tancredo estava no Incor, foi uma época muito difícil de fazer cobertura, a gente ficava 24 horas por dia na porta do Incor, não tinha unidade externa, tinha uma Kombi com a lona, entendeu o negócio? Ficava ali, entrava ao vivo o tempo inteiro. Dificuldade da época. Eu acho que esse é o momento, Amaury, em que pela primeira vez a TV competiu com a rádio e superou o jornal. Porque o jornalismo, então, até então, era muito pautado no jornal escrito. Pegava as matérias do jornal escrito, olha o que deu aqui, a Folha, o Estadão, tudo, e fazia reportagem. A partir do Tancredo, da entrada ao vivo, aquele processo que foi, a TV a gente aprendeu a largar na frente. Teve uma mudança. Aquele momento, eu vivi aquele momento. Né? E no momento, eu vivi tão intensamente que num determinado momento dessa situação, a Cristina Piacentini foi para a Inglaterra, ganhou uma bolsa para fazer alguma coisa na Inglaterra, e eu assumi a direção regional da TV Manchete em São Paulo. Eu fiquei um período como diretor regional da Manchete de São Paulo. Quer dizer, eram todas experiências novas, entendeu? E o time da Manchete de São Paulo tinha Heraldo Pereira, Mônica Waldfogel. Que estão aí até hoje. Que estão aí, muito mais gente, Mona Dorf, entendeu? O jornal apresentou, o Michelet, o Hélio apresentou o jornal lá com a gente. Tá aqui na TV Manchete com a gente daqui de Muzambinho. O Ayrton de Oliveira. Foi apresentador de jornal local lá com a gente, entendeu? Mas muito mais gente que eu posso lembrar aqui. Luiz Carlos Azenha, Arnaldo Duran e muita gente que veio daquele pacote lá. Fábio Panúzio,
Mineiro, no SBT, duas situações. Primeiro, foi diretor do programa Gugu, do Não. Domingo Legal? Não, Não, não nunca trabalhou fui. com o Gugu? Só jornalismo, nunca. Nunca Havia uma situação que se falava, o nunca Mineiro trabalhei. foi Nunca. diretor do Gugu Não, e tal, não foi a não? minha maior proximidade... Não foi em entretenimento, nada. Não, a minha maior proximidade com o entretenimento foi quando tinha Teleton. A gente ajudava, o jornalismo ia lá, a gente ajudava a dirigir, participar. Transitei por todo esse pedaço, a sala do jornalismo no SBT, porque eu fui chefe de sucursal. Aí, quero explicar esse passo que eu estou pulando. Eu saí da TV Manchete São Paulo e fui convidado para dirigir a sucursal da Manchete em Brasília. Em Brasília. Que era um peso que era para fazer constituinte. Então já fui lá com uma responsabilidade grande. Mudei para Brasília e fiquei em Brasília. Fiquei mais 2 anos na Manchete. Quando o SBT foi montar o grande esquema, Transportes Casóis, mesmo aquele esquema todo, eu fui convidado para sair da Manchete e ir para o SBT, que era a minha... Eu estava indo para casa, de uma certa forma, né? Sim. Então sim. eu fui para a Manchete, trabalhei com o Alexandre Garcia um tempo, depois o Alexandre saiu da Manchete, uma confusão danada lá, brigas e coisas e tais, e eu assumi a direção geral, porque eu era... O Alexandre era diretor do Grupo Bloco em Brasília, das rádios, das revistas, de tudo, e da televisão. Mas durante o jornal, no jornalismo, eu era o diretor dele. Quer dizer, quem discutia com ele, vamos botar essa matéria, não vai isso aqui. E aí, quando o Alexandre saiu, eu assumi tudo isso aí. Aprendi muito nessas histórias todas, sofri muito, fiquei sem dormir, angústia e tal. Mas depois, quando o SBT montou, me chamou de volta. Aí eu fiquei 12 anos chefe da sucursal do SBT em Brasília. Já nós vamos para Brasília também, onde você trabalhou também no Ministério das Comunicações, Muito não? pouco tempo, trabalhei, Daqui a mas muito pouquinho a pouco gente tempo. fala. Mas ainda no SBT, muito se falou ao longo do tempo também que você foi o criador do Aqui e Agora. Você já explicou que não, né? Não, eu fui uma das pessoas... dos criadores. O que acontece é o seguinte, o que acontece? No momento, o Aqui Agora é um jornal, o Aqui Agora é um jornal sindicalista da Argentina, um jornal de reivindicações da Argentina, que agora existia na Argentina. O Marcos Wilson, que era o diretor de jornalismo, e o Imediato, que era o segundo dele, foram para a Argentina, viram o modelo e trouxeram. Fizeram uma adaptação nova daquilo lá. Era um jornal muito interessante. E como eu era de Brasília, Brasília não tinha o perfil daquele jornal. Eu era fornecedor para todos os produtos. Sim. Para todos os produtos. E durante todo o processo, tanto o Marcos Wilson como o Imediato, quando foram para o SBT, a convite do Silvio, eles não sabiam nada de televisão. Então eu fui muito chamado, muito consultado, era a pessoa que eles conheciam, vim para São Paulo para ajudar a pilotar, acompanhar, ver, mas nunca fui. É que tem um documentário que foi feito sobre o Luciano Calegari. O Luciano Calegari é um cara importantíssimo na televisão brasileira, ele é o Boni da história das outras televisões para o resto. O Luciano Calegari administrou muito essa história e eu conversava muito com ele, me chamava muito para conversar, então ele não tinha... Falou, Mineiro, vem cá, tal. Então saiu um documentário sobre ele aí, num período da televisão, e ele falou assim, o Mineiro foi o cara que me ajudou a criar o Aqui Agora, tal, os que tem, mas na verdade não fui pai dele. Mas você gostava do Aqui Agora? Eu tinha minhas críticas e sabia qual é o papel dele naquele momento. Era um produto de alavancagem de audiência. Foi um bom na época, impressionante, né? Agora, você imagina o seguinte, eu estou lá vendo, estou mexendo nas minhas fotografias agora. Tem uma fotografia minha com o Enéas, entendeu? O Enéas era comentarista de variedades no jornal. E o Maguila era comentarista de economia. Maguila era o comentarista de economia. Quer dizer, é um jornal, sabe? É um jornal que mudou completamente o padrão, o discurso de imagem da televisão brasileira. Aquele negocinho do quadradinho, aquele formato, ele muda ali. Ele muda completamente ali. E quando eu fui para a Record, eu herdei práticas daquele processo para fazer uma coisa com vivo também, entendeu? Mas Aqui Agora teve um papel importante. Mas tinha coisas muito absurdas lá, entendeu? Só o Silvio Santos é capaz de fazer um negócio desse. Eu sou tido como um locutor, um mestre de cerimônias formal. Diz que eu sou muito sério e tal, né? A televisão sempre foi isso e... Hoje o apresentador chega, e aí galera, tudo bem e tal, você gosta disso? Humanizou muito. Eu acho que tem que ter cuidado. Não vale para tudo. Não pode ter o exagero, né? Não vale para tudo, nem num sentido nem no outro. Nem o formalismo exagerado, e nem tampouco a naturalidade, o espontaneísmo que pode resvalar
pela falta de credibilidade ou pela perda de seriedade. Perda de seriedade é o principal, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que hoje as redes sociais, a mudança das redes sociais, ela mudou o discurso todo. Se você não buscar, você tem que aprender em todas, você tem que beber de todas as fontes. Sim. Você não tem que ter Na dose certa. na dose certa. Na dose certa. Muito bem. Bebi muita vez errado. Não acredito, não. Mas tudo bem, vamos lá. Já bebi mais quando devia, menos quando precisava. Este é o podcast Inspiração número 9, parceria do site amaurijuniornews.com.br e a Observe, produtora Rafael Baldão e a Jéssica. Olha, venha fazer parte dessa história junto com a milbr.net, a marca da melhor internet, Muzambinho, Cabo Verde, Juruá, em breve Nova Resende. Também da Minas A em Casa Imobiliária, compra, venda, aluguel de imóveis urbanos e rurais em Muzambinho região. O fone é 3571-1643. Venha para uma inspiração, coloque a sua marca aqui na telinha. Venha fazer diferente, um podcast que faz a diferença. Aliás, o podcast Inspiração está no YouTube da Observe Produtora. Acessa lá, se inscreva, espalhe o link, ative o sininho. Está também na TV MilBR, está na Resende Web TV, está na MacGyver TV. Então, uma ampla divulgação. Recomendo anunciar no Inspiração, claro, sem nenhuma dúvida. O empresário precisa perceber que publicidade é investimento, não é despesa. Esse é um dado. Investimento, sim. E outra coisa, é a vitrine moderna, cara. Se você quiser mostrar o seu produto hoje, se você quiser apresentar o seu produto, ele tem que estar nos veículos de massa, ele tem que estar no vídeo, entendeu? No que está acontecendo hoje. Entendeu? A chance do cliente saber que você existe está na tela, não tem outro jeito. Perfeito. Mineiro, trabalhou também na Record. Foi diretor também na Record. Como é que foi? De quem que você lembra lá? De todo mundo. Importante? Pode pensar aí. Já era dos pastores? Já era da Igreja Universal. Você convivia bem com isso? Muito bem. Tinha um contrato, eu fui para lá, o Boris foi primeiro, né? Eu tenho certeza que a ida do Boris foi em 87, né? Em 97, agora eu faço uma confusão, 98, 97, 98. Em 98 eu fui convidado para ir, não podia ir porque eu estava com o esquema da Copa do Mundo do SBT, foi a última que o SBT transmitiu ao vivo. Eu já estava com toda a documentação, dirigi a Copa do Mundo, toda a documentação, papel, contrato com a FIFA, porque esse negócio que tu tem que fazer, eu não podia ir. Então eu não pude ir quando o Boris foi, recebi o convite. E aí voltei depois e fui convidado para ser diretor de jornalismo. Quando eu saí do SBT em 90 eu faço uma confusão danada. 98, a 31 de dezembro de 98, terminou meu contrato com a SBT. 31 de dezembro. Certo. E eu quis dar uma parada. E tal. E aí, eu recebi um convite de um grande amigo que eu tenho, que é o João Pimenta da Veiga, que era ministro das Comunicações. Estava sendo indicado para o governo Fernando Henrique. A Ana Tavares, também, que foi secretária de imprensa da Presidência da República, minha grande amiga até hoje, muito querida. A Ana tinha me chamado para ir para o governo. E eu achei que não estava pronto para ir para o governo, sabe? Eu achei que ainda não estava querendo trocar de lado no balcão, sabe essa história, assim? Deixar de ser pedra para virar vidraça, não estava muito amadurecido. Muito bem, aí aconteceu um negócio interessante, porque aí o Pimenta foi ser ministro das Comunicações. O João é muito meu amigo pessoal, de ir para casa dele, para minha casa, para praia, não tem negócio todo. E aí o João foi ser o ministro das Comunicações e me chamou para ir trabalhar com ele. Primeira semana que eu saí do SBT. E aí, eu estava vindo... Lá em Brasília. Desde o final da Copa do Mundo, eu estava vendo o jornalismo do SBT baixar, cair, descer, e tinha certeza que o Silvio Santos ia acabar com o jornalismo, entendeu? Então aquilo foi me angustiando, e eu acabei tendo uma depressão. Eu tive uma depressão, entendeu? A gente já tem na família, minha mãe tinha, então eu sofri um pouco nesse período, um período muito dolorido, mas de muito amadurecimento. Aí o João me chamou para ir trabalhar com ele no Ministério das Comunicações. Ele me chamou para cuidar da imprensa. Eu falei, de imprensa eu não vou cuidar não, eu quero aprender radiodifusão. Se eu for para o Ministério, eu quero aprender radiodifusão. Aí vai ver o salário. Nossa, eu ganhava bem no SBT, desculpa aqui a falsa modéstia. E aí chegou no salário, era um salário muito pequeno. Eu não terço que eu ganhava. Eu cheguei lá em casa, reuni minha família e falei o seguinte, detalhe é o seguinte, agora mudou, eu não estou mais no SBT, eu vou trabalhar no Ministério, então vamos considerar que eu ganhei
uma bolsa de estudo, eu vou fazer uma bolsa de estudo lá no Ministério das Comunicações. Ainda recebendo um soquinho ainda. Na radiodifusão. E o SBT é uma empresa tão generosa, tem grandes críticas a tudo, mas do ponto de vista de a gente precisa registrar essas coisas. Então, todo ano que eu ganhei, que eu trabalhei no SBT, quando eu saí, eu ganhei um salário mês correspondente aos anos. Quer dizer, durante quase um ano, o SBT me pagou um bom salário. Salário acumulado no final. Proporcional, isso. Muito, muito interessante isso aí. Bom, mas aí o que acontece? No terceiro mês que eu estava no Ministério das Comunicações, no quarto mês que eu estava, eu fui convidado para ser diretor da Manchete de São Paulo. Entendeu? Quarto mês, eu sentei com a minha família, falei, vamos mudar para São Paulo, como é que vai ser? Você deixou a tua família louca, tua esposa louca. Era uma proposta irrecusável, entendeu? E eu queria voltar para São Paulo. Aí foi isso que eu voltei para São Paulo, fiquei 5 anos lá na TV Record. A convivência com o Silvio Santos, teve essa convivência? Se tornou amigo do Silvio Santos? Eu não fui amigo, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu convivi e conheço muito bem o Silvio Santos, Silvio Santos sabe quem que eu sou, que eu existo. É um cara incrível, o Silvio Santos? O Silvio Santos não é o personagem que todo mundo consome. No particular, na gestão, não é o personagem que todo mundo consome. A história é a história que se constrói no marketing, numa visão de coisa. Silvio Santos é o melhor patrão que você pode ter no mundo. Isso é indiscutível. Tem muitas histórias dele com Carlos Nascimento, que quando Carlos Nascimento ficou doente, e outros, né? Carlos Nascimento foi no meu pacote. Eu que levei o Carlos Nascimento. Eu e o Silvio que conversamos para levar o Nascimento. Bom, muito bem. Aí o que acontece? Foi no período da Ana Paula Padrão. A gente precisava ter um reserva, um segundo lá. A Ana Paula Padrão também foi convite nosso. Eu que montei a estrutura e levei. Mas aí o que acontece é o seguinte. Silvio Santos é o seguinte. Silvio Santos é uma pessoa muito difícil falar do Silvio Santos, porque está construída uma imagem do Silvio Santos que não é uma imagem da convivência, é a imagem da aparência. Né? Então, é uma coisa muito delicada para fazer. Mas, por exemplo, ele é um cara que no tempo que eu trabalhei lá, fui muito respeitado, tive ótimos salários, ele paga muito bem, ele tem uma política de recursos humanos maravilhosa, todo mundo ganha bem lá, tem um departamento médico maravilhoso lá, tem dentista, tem tudo. Uma empresa muito boa. Agora, isso não é só o Silvio Santos. Isso foi construído muito pelo Luciano Calegari, que ficou muito tempo lá com ele, que foi o braço direito, e o Guilherme Stoliar, que é o sobrinho do Silvio Santos. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito importante. A minha leitura sobre o Silvio Santos, sobre empresário, eu tenho os prós e os contras. Né? Eu acho que... Eu dei uma entrevista uma vez lá em Poste Caldas, para a TV Pan que chama, né? Sim. Plan. E depois acho que foi o recorde de coisa deles lá. Que eu falei uma coisa seguinte, o Silvio Santos ele tem uma dificuldade com modernidade, com marketing, com evolução. Ele tem uma visão muito quadrada, entendeu? A visão dele, o resquício popular dele é muito enraizado, ele não consegue sair disso. Eu costumava dizer o seguinte, Silvio Santos é especialista em prever o passado. Ele chegava numa reunião, um negócio que estava dando errado, ele falava, vamos fazer aquele programa que eu fazia em 1930 e chama o Portiolli para fazer o programa e não dava certo. É lógico que mudou o tempo, você está entendendo? Outra época, outra realidade. Época. E agora, eu coloco algumas outras questões que eu acho que a gente tem que discutir, é o seguinte, o Silvio Santos vendeu a TV Record para a Igreja Universal, para Edir Macedo. Né? Ele criou a própria concorrência, ele era dono de 98,5% daquela emissora. Ele criou a própria concorrência. Hoje, a Record é mais importante que ele, passou na frente da audiência, mudou. Quer dizer, os grandes empresários não cometem esses equívocos. Está entendendo? Então a gente precisa fazer essa leitura muito claramente. Mas o que o Silvio Santos transmite também, Mineiro, é que você falou, hoje a Record é maior do que ele. Ele se importa com isso? Não. Ele dá a entender que ele está fazendo o dele. Hoje não. Eu acho que existe uma leitura que é o contrário. Ele nunca se incomodou com a Globo, nunca teve a ousadia, nunca pensou em competir com a Globo. Se você olhar no período que o Silvio Santos ficou nos Estados Unidos, 10 anos mais ou menos, é o problema que o SBT estoura, cresce, vai para 12%, 13% da audiência. Era um tempo que a grade do SBT tinha de manhã Eliana fazendo programa, tinha programa de esporte na hora do almoço, tinha jornal na hora do almoço, à tarde tinha Serginho Groisman fazendo programa lá. Depois tinha Aqui Agora levantando programação, depois tinha Boris Casoy, né? Boris Casoy, que era a opinião mais importante jornalística do Brasil naquele momento. Verdade. Depois você tinha uma linha de show qualificada, depois você tinha uma linha de show qualificada, você tinha filmes maravilhosos, você tinha no fim da noite jornal com Lídia Vitfib, coluna da Mônica Bergamo, da
Mônica, estou confundindo. A Lilian Vitfib era muito forte. Monstro. O Jô Soares fazendo. Jô Soares. Onde que o Jô Soares começou a fazer programa de entrevista? Foi no SBT. O 11h30, quer dizer, tinha uma grade de programação fantástica no SBT. Sim. Cristalizada, boa, que tinha angariado público novo e não tinha perdido o público tradicional do SBT. O Silvio Santos voltou dos Estados Unidos e foi desestruturando isso aí. Então, acho que como patrão, como empresa, maravilhosa, mas faltou gestão inteligente e acho que o SBT tem um problema. Tem dois grupos, o grupo que toca o SBT e o que o Silvio Santos quer. Então, essa área de conflito são comandos paralelos, decide uma coisa, faz uma pesquisa e ele não concorda e não vai funcionar. Desculpa. É o patrão, ele que manda. Ele que manda, o dinheiro é dele. Convivi muito. Eu te conheci em 2008 no aeroporto de Poços de Caldas, você como assessor político, eu não sei o cargo que você exercia, do então governador Aécio Neves. Como que foi essa experiência? Em Poços de Caldas, coincidência. O detalhe é o seguinte. Não, ele foi fazer foi fazer um evento lá. Fazer um evento. Mas é o seguinte, quando eu saí do SBT em 2008, depois da Ana Paula, que a gente resolveu sair, eu saí, depois da Ana Paula saiu, o Silvio Santos estava querendo fazer umas intervenções, algumas coisas, a gente não concordava, e essa que nós acabamos de dizer, a televisão é sua, Silvio, você faz como você quiser. O jornalista lá, eu diria, enquanto eu estiver dirigindo o jornalismo, nós temos um contrato com regras e vamos cumprir as regras. Na hora que você não quiser que seja assim, rompemos o contrato e está feito. Não tenho nada que reclamar, nada que... Eu sempre digo isso, nunca vou correr atrás, ficar reclamando. Você nunca me viu em coluna social nunca. Dando entrevista em qualquer lugar, de jeito nenhum. Trabalhei um período, as empresas me pagaram, eu cumpri meu papel bem feito, entendeu? Nunca carreguei a importância do cargo, nunca. O importante é o cargo, você é o executor daquele cargo. Sair dali não tem mais, sou mesmo o Luizinho do Lica aqui em qualquer lugar. Muito bem, isso é uma importância. E aí o seguinte, o governo de Minas, em 2008, 2007, 2008, 2009, o governo de Minas ainda tinha exclusivamente assessoria de imprensa escrita. Não tinha nada de mídia, multimídia, nada. E ele contratou uma empresa de Belo Horizonte, de São Paulo, chamada CDN, Companhia da Notícia, do João Rodardo, nosso amigo de Passos, para fazer essa mudança. Essa transição. E aí o seguinte, eu fui convidado para participar desse negócio. O Aécio me chamou em Brasília. Quando o Aécio foi presidente da Câmara, que estava a TV Senado, TV Câmara conversando, eu conversei com o Aécio sobre a TV Câmara e tal. Quem é de Minas está aqui, a gente ali em Brasília, você sabe como é que é. Eu dei pitacos lá sobre essa história. Então, quando foi fazer isso, o Aécio, por causa do João Pimenta também, o Aécio me chamou para conversar sobre isso. E quando montou-se essa equipe lá em Belo Horizonte, uma equipe de grandes nomes, o Sérgio Dávila era o cara que ia conversar de mídia eletrônica, discurso visual. O Nirlando Beirão, que era um dos melhores textos desse país, ia ser o cara que ia fazer a redação. E o carregador de piano, o Luizinho do Lica, que ia lá, me convidou para fazer parte desse time aí. Que no final das contas eu trabalhei muito e os outros ganharam bastante. Bom, muito bem, mas não tem importância. Foi importantíssimo também. Então eu fui para Minas para fazer isto. Para fazer essa história, para cuidar disto. Trabalhar para o Estado de Minas, governo do Estado de Minas. Não para o governador. Isso era muito claro. Anastasista, muito claro. E Poços de Caldas, quando teve Poços de Caldas, o meu irmão era prefeito ou vice-prefeito de Poços de Caldas. Aí vamos para Poços de Caldas, aí me convidou para vir junto. Como eu fui em vários outros lugares, a gente ia acompanhar tal. Então, eu estava ali naquela situação. Lembra que você querendo entrevistar o Aécio? Estava correria. Falei, peraí, vamos, não foi isso que aconteceu? Foi. Entrevistar o Aécio. Fui lá, busquei o Aécio, falei, tem que dar uma entrevista aqui para o meu amigo de Muzambinho. Foi ali que eu te conheci também. Foi né? Ali, exatamente. Então, e a gente sempre fez isso, eu já vivia esse outro lado, como é que você não vai fazer, né? E além de eu entrevistar o Aécio aquele dia, e o Aécio foi para a cidade, nós ficamos ali no interior do aeroporto. Eu, várias pessoas de Muzambinho, um grupo de Muzambinho, estava lá o Roberto Conde, Nova Resende, o Sebastião Marques também estava lá. E eu cheguei, para você que está assistindo o podcast, eu cheguei no Mineiro, e o Mineiro era uma figura para mim, e é até hoje, né? Era o monstro do jornalismo. Né? Meu Deus do céu, o Mineiro, todo lado Mineiro. Eu preciso tirar uma foto com o Mineiro. Mas eu preciso de uma desculpa para tirar uma foto com o Mineiro. Eu falei, Mineiro, preciso entrevistar você. E pediu uma entrevista com ele. O Mineiro falou assim, na simplicidade que ele é até hoje, ele falou assim, mas me entrevistar? Quem sou eu para você me entrevistar? Eu falei, não, me dá uma entrevista. E nós conversamos
Falei, então vamos conversar. E conversamos ali com as pessoas ao redor, observando a nossa conversa ali, e eu gravando, né? Aquilo para mim foi uma satisfação, foi assim, uma realização pessoal e profissional muito grande. Entrevistar, conhecer e ser fotografado. Depois ele me deu outras oportunidades de conversar com ele pessoalmente. Foi naquele dia que eu te conheci. Eu acho isso muito importante, eu falo muito isso. As importâncias são dos cargos. A gente não tem que cometer esse erro de achar que a importância é da gente. A gente tem que ter competência para honrar os cargos, é outra coisa. E depois viver para contar a história, porque, entendeu? Se você carrega o cargo, você está perdido, não é efêmero. Mas a história que mais me marcou com relação a você, eu vou deixar para o final. Rapidamente, Mineiro, eu gostaria que você falasse aqui de 3 nomes, se são teus amigos, se você tem admiração ou não. Primeiro, Milton Neves, de Muzambinho. Conheço o Milton Neves e a minha primeira experiência com o Milton Neves foi na Copa do Mundo de 98. Eu estava dirigindo a Copa do Mundo do SBT e resolvi chamar o Milton Neves, que estava fazendo rádio, para participar de uma mesa redonda lá, um debate lá na Manchete. E aí a equipe, de uma certa forma, ficou, Milton Neves, havia uma antipatia natural com uma resistência ao Milton Neves. E aí eu disse, não, o Milton Neves é uma voz importante e tem uma força tal. Tem um peso. E teve gente falar, então eu não participo do programa. Eu falei, não tem nenhum problema, fique à vontade. Entendeu? Você não vai participar do programa, você também não vai comentar jogo, não vai fazer nada. Você vem aqui para fazer o que a gente decide. Muito bem, mas isso é outra história. Muito bem. E aí o Milton Neves foi e voltou, porque depois foi um sucesso tamanho que ele voltou. Né? Foi o meu primeiro contato com o Milton Neves. O espaço dele. Conquistou o espaço dele, e muito importante. Ele é polêmico, ele, entendeu? Ele é uma figura... Mas ele é grande, né? Ele é gênio, né? Ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Eu conheço poucas vezes, conheço pouquíssimos na minha vida, pessoas que saibam dimensionar o tamanho, às vezes até com pouca modéstia, e que se venda tão bem que nem o Milton Neves. Fantástico. Milton Neves é fantástico e é uma figura boa. Entendeu? Tem histórias muito boas com o Milton Neves. Depois, quando ele foi para a Record, eu ajudei, eu participei da discussão lá, eu estava diretor, tal, ele foi para lá. Ela viu o Milton Neves para apresentar o Cidade Alerta. Cidade Alerta. Foi eu que apresentou fazer. Um certo período, verdade. E outra coisa mais importante sobre o Milton Neves, amigo, respeito é a questão humana. A nora do Milton Neves, é jornalista. Jornalista. Ela foi para Ribeirão Preto, porque eu levei ela de Ribeirão Preto para São Paulo. Era uma boa repórter, Peporini. Levei ela de Ribeirão Preto para São Paulo para trabalhar com a gente em São Paulo. E o filho do Milton Neves conheceu ela lá e casaram. O Milton Neves falava, você me deu as netas, essas coisas que eu mais gosto. O Wellington de Oliveira trabalhou no jornal Hoje, Manchete, Mestre Cerimônia, fantástico. Minha inspiração com Mestre Cerimônias. O Wellington Oliveira é o cara mais leve, mais gostoso de você conviver com ele e o cara absolutamente responsável e sério no trabalho. Um cara, sabe, um cara fantástico. O Wellington é um cara, adoro o Wellington Oliveira, meu amigo. Trabalhamos na Manchete junto, conheci ele na Manchete. Eu era diretor de reportagem lá, convivia muito. O Wellington é uma figura maravilhosa. Entendeu? O Wellington é uma voz, cara, entendeu? O Wellington tem uma responsabilidade profissional, um negócio inacreditável. Fantástico. Compromisso, uma grande figura. Grande figura. Muzambinho não é fraco não, né, Muzambinho Mineiro? não é fraco não. Porque o Wellington de Oliveira e Marcos Vinícius Salomão, que é o atual mestre cerimônia do governador, ter 2 muzambienses no cerimonial do governador de São Paulo não é para qualquer cidade, né? Coisa. E eu estou no caminho, mas não deu tempo ainda, porque a idade... A voz do Wellington, eu falo muito isso, a voz do Wellington tem um papel importantíssimo na carreira política do Quercia, sabia? Do Quercia, sim, né? Foi importantíssimo. O Wellington Oliveira fez isso com uma competência ímpar. Último nome, Raul Dias Filho, de Cabo Verde, do São Bartolomeu. Sei, Raul. Grande jornalista do Brasil, né? Raul também, não conheço... É o substituto do Roberto Cabrini ou já está no nível do Roberto Cabrini? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com comparação, né? Sim. Cabrini já foi um grande repórter. Teve Muzambinho há poucos dias. Sei, foi fazer o Milton Neves aqui. Eu conversei naquela época com o Milton, sabia que estava vindo para cá. Mas o Cabrini, eu trabalhei com o Cabrini bastante. E hoje tenho dúvidas sobre a eficiência e o do Roberto Cabrini. O compromisso com a informação, como já foi no outro tempo. Mas o Raulzinho? Raul eu não conheço muito. Não conheço muito? Não conheço muito.
Mas eu tenho que fazer uma justiça aqui, um outro grande amigo que pouca gente sabe que ele é de Muzambinho. Chama Márcio Bueno, trabalhou em Brasília, no Palácio, redator, jornalista fortíssimo. Eu não foi conhecia essa ghostwriter do Lula, escreveu discurso para o Lula, escreveu para Dilma. Ele é de Muzambinho, chama Márcio Bueno. Grande figura, estudou em Campinas. É um cara de Muzambinho que a gente tem que fazer. A irmã dele mexe com literatura, é uma professora em Guaxupé. Márcio Bueno, a gente tem que dar a voz para ele. Mineiro, retorno para Nova Resende. Você já falou aqui em off para a gente porque retornou, foi a questão familiar, afetiva, mas quando que aconteceu o retorno para Nova Em Resende? 2016, meu pai ficou doente outra vez. E a gente veio para Poços de Caldas, foi uma fase difícil. Meu pai lá, e meu pai chegou a uma situação delicada de saúde. E aí aconteceu o seguinte, eu conversei com a minha mulher e falei assim, poxa, a gente precisa pensar nisso. Né? Um momento muito difícil. Aí quando meu pai voltou para Nova Resende, quando a gente conseguiu superar toda a história, como chama aquela parte que vai quando o cara já está resolvido, vai para a parte de... Não, tem um nome específico. Eu não sei. Que os médicos já dizem, vai para... Mas não sei, essas coisas eu não guardo muito. E aí, mas meu pai voltou para Nova Resende. Aí eu falei, Mônica, vamos ficar um pouco com meu pai, deixa eu ficar lá um pouco com ele. Eu voltei na Nova Resende para ficar com meu pai. E fiz a coisa mais séria da minha vida. Vivi 5 anos intensos e maravilhosos com ele. Primeiro na casa dele, depois resolvemos reformar a casinha na casa da minha avó, e meu pai ia toda hora para lá, todo mundo chegava na casa dele, ele ia lá, ficava lá com a gente, jogando truco, conversando, contando história. Então foi um período maravilhoso. Eu voltei para aí, e quando eu cheguei, todo mundo faz isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para lá foi ser voluntário no Lar São Vicente. Foi ser voluntário no lar. Fiquei lá, ajudei lá, no que eu podia ajudar. Fiquei 2 anos lá. Tinha uma imersão naquele mundo maravilhoso. Maravilhoso, muito bem. E aí depois vieram, vamos fazer, todo mundo querendo, faz isso, faz aquilo, vai ser candidato, vai ser o que tem. Vocês estão doidos. A única coisa que eu sei fazer é fazer jornalismo, sabia fazer. O Luizinho prefeito já me ajudou? Deus me livre, cara. Não ia dar certo de jeito nenhum. Aí chegaram os meninos lá, uma menina, o Joca, o Matheus e a Selminha, dizendo que eles queriam fazer uma TV, que está com uma TV comunitária. Ela falou, isso aí eu posso ajudar. E foi daí que nasceu a TV Resende Web, dessa história simples. E o nome Resende Web TV? TV Resende Web foi o Joca que deu o nome. Eu não sabia disso. O Joca que deu. Onde me ligaram, estava em São Paulo, estão querendo botar esse nome, tá. Falei, tá legal, põe eu. Na verdade, eu não queria discutir com eles, entendeu? Eu estava achando que eles estavam tomando iniciativa, era tão importante, né? Porque nem gosto muito minha mãe é Resende, eu nem gosto muito entendeu? Desse negócio de botar nome da... Hoje a TV, como é que tá? Como é que tá a realidade hoje? Está satisfeito? Está feliz? Estou muito feliz. Não vai voltar para São Paulo, não, Luizinho? O que eu vou fazer daqui a pouco, a gente, né? Eu penso ficar mais lá. Eu quero dividir meu tempo um pouco mais. Estamos profissionalizando a TV, estamos lançando um programa novo, inclusive o seu podcast vai entrar lá. Estamos fazendo parceria aqui com o Rafael. Então, já temos a parceria de 5 anos aí com a MilBR, que vai ser ampliada para Nova Resende. Estamos fazendo um programa novo, comprando equipamento, nós estamos investindo, eu diria que estamos profissionalizando. Estamos contratando profissional de comercial, estamos montando um escritório para isso especialmente, com uma sala ao lado da TV. Nós temos 6 estúdios, vamos fazer estúdios novos, programas novos. Estamos fazendo um monte de coisa. Eu estou com vontade de fazer bastante coisa. A TV hoje é uma ferramenta que tem o completo pertencimento da comunidade, todo mundo conta com ela. A TV tem uma respeitabilidade, tem uma seriedade, um compromisso, está entendendo? E tem uma penetração regional muito grande. Né? Muito boa. A gente precisa ampliar isso aí, entendeu? E cuidar dessas coisas, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que me dá muito prazer, eu estou feliz. A importância da imprensa regional. Temos grandes órgãos aqui em Muzambinho, Guaxupé, Guaranésia, muita gente trabalhando no jornalismo. Você vê como com qualidade, com futuro promissor, como é que você observa? Em 1978, eu fui para a Suécia para fazer um curso sobre jornalismo comunitário, que era o único lugar que tinha, onde se discutia, estava no embrião disso aí. Eu vi o Gabeira dar uma entrevista uma vez, o Gabeira morava na Suécia e falou nesse negócio de jornalismo comunitário. Isso ficou na minha cabeça, tá entendendo? Então eu falei, pô, a gente precisa pensar nisso, né? Então eu fui para lá, não deu certo, o curso era difícil, complicado e tal, mas muito bem. Eu sempre disse isso, que a comunicação mais importante é a comunicação comunitária, né? Porque o cidadão não vive no planeta, não vive no continente, não vive no país, não vive no estado, ele vive na cidade. Se a cidade é grande, ele vive no bairro, na vida dele. E ele precisa saber ter informação que interessa para ele objetivamente. Cada vez mais
A globalização vai desviando a tua atenção do que te interessa, os mecanismos fazem isso. Então você pode saber que está tendo a guerra lá Israel está massacrando os palestinos, porém não sabe que vai ter uma reunião de pais e mestres, pais e alunos, para discutir o quebra-mola da escola do seu filho, que pode salvar a vida do seu filho. Então eu acho a informação regional, cada vez o mundo, nesse aspecto, na comunicação, regionaliza e segmenta, regionaliza e segmenta. Esse é o que está fazendo. As pessoas estão ficando com especialidades. Claro, os jornalistas também. Então eu sempre amei jornalismo comunitário, sempre amei informação de varejo, sempre gostei dos jornais locais, sabe? Dessa história toda. A gente tem que respeitar isso. Moçambique tem um exemplo com a Folha Regional, que está aqui resistindo há tanto tempo, faz jornalismo aí, a luta do Wagner. Eu acho que todas essas coisas, tem as rádios que existem. Eu lembro do João Doreza aí, meu pai era... Rádio AM ainda. AM, meu pai ouvia todo dia lá na celaria, estava direto lá. Todos os recados para os funcionários, todos os recados para o arreio que ficou pronto, está no tal lugar, tudo era... João Doreza era o veículo de comunicação dele. As notas de falecimento. Nota de falecimento, tudo. Então, este processo, na mesma velocidade que o mundo globaliza, a economia principalmente, a comunicação se segmenta e se regionaliza. Ela é fundamental falar para o cidadão o que interessa objetivamente, que muda a vida dele. Isso não quer dizer que ele tem que desobrigar das outras coisas. Interfacear globalmente, atuar tribalmente, atuar na tribo. Isso, eu ouvi isso ontem, eu estava aqui na sequência para te falar, que sempre se falou, pensar globalmente e agir localmente. Ontem eu ouvi isso, pensar globalmente e agir tribalmente. É muito forte isso, né? Não, tribalmente. Tribalmente, eu na tua tribo. Nova Resende, Moçambique, somos todos conhecidos, somos todos uma grande família, temos costumes típicos, temos hábitos típicos de cada cidade, enfim, é isso mesmo, né? Pensar, agir localmente, né? A minha educação foi comunitária. A comunidade inteira me educava. Pisava na grama, o cara que morava em frente do jardim falava: meu pai, a gente está pisando na grama. Não fez isso, quer dizer, todos educavam a gente. E não era dedo duro. E não era essa história que tem podia, hoje, né? Porque se fizesse não, hoje... devia. Né? Devia, né? É uma mudança importante. Se fizesse isso hoje... Eu sou muito velho. Você está com 22 anos, né? Com cara de 74, mas tem 22, com cara de 74, né? Ou é o contrário? 47. Grande Luiz Mineiro, Nova Resende é o grande amor, além da sua família, da filha, do filho, do neto, Neto, Antônio. Do neto, né? Nova Resende é o grande amor da sua vida, com as suas ruas típicas, está modernizando agora com confecção, agora tem TV lá, está modernizando Nova Resende, mas ainda tem um prédio gigantesco na ainda praça. Tem o João Cirineu lá, meu amigo do coração, João Cirineu com a sua folia de reis, né? O João Cirineu tem a minha admiração, o meu respeito. Faz há 33 anos uma festa de folclore. Dois finais de semana. Eu fiz curso de folclore lá em São Paulo, quando era jovem, lá no Museu do Folclore, lá no Ibirapuera, com o professor Rossini. Quer dizer, o João de Cirineu é um patrimônio, é uma riqueza, sabe como é que é? Tem a minha admiração, o meu respeito. Ele acabou de me levar uma bandeira de folia de reis pintada especialmente, uma menina da Rote, presente para mim, me deu um orgulho enorme. Eu adoro essas coisas. Meu amigo, meu irmão, uma pessoa absolutamente querida. Vou fazer um documentário agora sobre as festas do folclore de Nova Resende dos 33 anos. Nós estávamos conversando aqui, Mineiro, 2024, ano de eleição. Você viveu a política no Brasil nos bons e nos maus momentos, se é que teve bons momentos, você pode até dizer se teve bons momentos ou não. Mas a importância do poder legislativo, ano de eleição, o que você fala para o eleitor hoje sobre o poder legislativo? Eu acho isso fundamental discutir. Essa questão que você está colocando, para mim, ela é de uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos, nós responsáveis por comunicação, chamar atenção para a importância de se restabelecer os poderes legislativos na cidade. As câmaras municipais hoje, não estou criticando, não estou colocando questão, as câmaras municipais precisam ser respeitadas. Nós precisamos eleger pessoas que têm capacidade para ser um vereador, que tenha senso crítico, que tenha densidade, você está entendendo? Que tenha capacidade de discutir uma lei. O legislativo é o lugar que faz o equilíbrio dos poderes no país, é que faz o desenvolvimento, está entendendo? A gente fica olhando o Congresso Nacional aí, a discussão que está lá, as brigas que dão. O Congresso Nacional é o legislativo, ele é o pêndulo que faz o equilíbrio. Por que as câmaras municipais não fazem isso?
né? E isso não é culpa de nenhum vereador, é culpa dos processos que estão aí. Sim. E nós precisamos reformular isso. E quem pode fazer essa reformulação é o eleitor. Parar de votar por favor, parar de votar para o cara que passa ele na fila no banco, parar de votar para o compadre, votar para melhorar a cidade, para melhorar. O legislativo precisa ser restabelecido como poder do povo dentro da concepção de uma cidade. Eu considero a eleição do legislativo, dos vereadores, a eleição mais importante que tem no município. Claro que é importante eleger o prefeito, é claro que é importante que ele seja uma pessoa competente, capacitada. Eu digo que Nova Resende, nesse momento, tem a felicidade de ter 3 bons candidatos. Mas se não fizer uma Câmara Municipal boa, uma Câmara Municipal que vai dizer sim, senhor, pois não, senhor, para o prefeito, ou vai ser oposição por circunstâncias desnecessárias, não vale a pena. Precisa fortalecer o poder legislativo. Nós precisamos eleger gente. E quando eu estou dizendo gente com capacidade, não estou dizendo gente que estudou, professor, doutor, não. Um cidadão simples. Você não está falando de diploma. Não estou falando de diploma, estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria, estou falando de percepção e de bom senso. Acho que isso é fundamental para que a gente faça uma campanha em defesa de boas câmaras, eleição de bons vereadores. E aí, uma certa ocasião, você falou isso para mim e eu falei assim, mas você acredita que vai mudar? Não é utopia? Aí você me deu um tapa na cara falando assim, mas alguém tem que começar a mudar, falar. Tem que começar a mudar, tem que começar a mudar, entendeu? A gente tem que você a vida inteira fala isso, eu a vida inteira no rádio fala isso. Mas nós vamos falar, entendeu? Nós não tem responsabilidade. A gente não pode mais suportar campanha de rede social, entendeu? Que o negócio mediocrizou demais, entendeu? Olha a história das pessoas, observa, na cidade pequena dá para você saber quem é a pessoa, como é que ela é. Não vão votar por caridade, tem gente pedindo voto porque está desempregado. Ah, vamos arrumar um salário para fulano. Não dá mais, isso não ajuda. Depois não adianta reclamar. Quem vota errado para vereador ajuda a ter administração ruim, não pode reclamar depois. Luiz Gonzaga Mineiro, Luizinho do Lica, da cidade de Nova Resende, jornalista de um reconhecimento nacional. É uma satisfação enorme ter tido a oportunidade de conversar com você aqui hoje. E para quem está assistindo a gente, a lembrança mais forte que eu tenho do Mineiro não é dessa entrevista que nós fizemos lá em Poços de Caldas, no aeroporto, de uma forma informal, lá com pessoas ao lado acompanhando e admirados com o Mineiro. A imagem mais forte que eu tenho do Mineiro, uma certa ocasião, depois desse nosso encontro em Poços, foi no encontro em Nova Resende, num ginásio poliesportivo lotado, quando eu atuava como mestre de cerimônias da abertura dos Jogos da AMOG. E eu apresentando e as autoridades formando a mesa lá das autoridades, de repente eu olho na portaria lá do ginásio, da posição que eu estava, eu tinha uma visão privilegiada da entrada, e me chega lá um mineiro. Eu falei, nossa, mas é o mineiro que chegou ali, eu vou encontrar com o mineiro mais uma vez na minha vida, olha só. E o mineiro... E alguém chegou perto de mim e falou assim, ô Mauri, tem um jornalista de Nova Resende? Eu falei, eu conheço, é o mineiro, tá lá na entrada do poliesportivo lá. Ele falou, não, chama o mineiro para vir para a mesa. E eu anunciei com o peito cheio de orgulho de ter a oportunidade de falar o nome, Luiz Gonzaga Mineiro. E esse rapaz que está aqui, esse jovem de 20 e poucos anos, entrou correndo no meio do povo com a bandeira de Nova Resende nas costas, como se fosse um super-herói, mas numa verdadeira declaração de amor a Nova Resende. Aquilo dali me marcou muito, Nova Resende, Mineiro. Me marcou muito aquela imagem de ver aquele amor que você tem por Nova Resende. Você lembra desse dia? Lembro perfeitamente. Eu estava mais do que em casa, como se eu estivesse no terreiro da minha casa, com todas as pessoas que eu conheço. E é desta forma. Agora, esse amor de raiz é um amor muito forte. Mas eu também amo muitas outras cidades que me deram, que me acolheram. Entendeu? Eu tenho um título de cidadão paulistano, eu tenho orgulho disso, né? Tenho um título de cidadão paulistano. São Paulo me deu um título, eu vivi em São Paulo muito tempo. Isso me dá um orgulho muito grande também, entendeu? Um reconhecimento. Brasília, que meus 2 filhos são de lá, entendeu? Todo lugar que eu fui, Belo Horizonte que eu fui acolhido, eu sou grato às coisas que a vida me ensinaram, entendeu? Muito grato, e cada lugar tem importância na minha vida. E eu não carrego importância, não. Mas é importante, né? A gente não sabe, Mineiro, o que a gente representa para as outras pessoas. A verdade é isso. Hoje, nesse podcast número 9, eu estou me sentindo aquele garotinho do futebol, que torcedor do Flamengo,
que eu tive a oportunidade de encontrar com o Zico, entrevistar o Zico, na cidade de Carmo do Rio Claro. E eu fiquei ali, eu era aquela criança, né, que gostava de futebol, admirado perto do ídolo, Zico, o maior jogador da história do Flamengo. Hoje eu estou me sentindo dessa forma, com 35 anos de rádio, de jornalismo e tal, entrevistando o ídolo, Luiz Gonzaga Mineiro, que numa certa ocasião, inclusive, encontrou comigo, com a minha esposa, o meu filho, e você brincou com meu filho, ele falou que torcia para o São Paulo, você falou assim, quer entrar com o time do São Paulo no Morumbi? Eu lembro direitinho disso também. Então eu queria dizer então eu continuo te devendo essa. Mas hoje ele cresceu, tá maior que eu. Pois é, mas talvez os meus netos hoje. Talvez os meus netos hoje. Mas queria te dizer isso. Hoje, para mim, é uma realização também, pessoal, de contar com o seu carinho, de ter saído de Nova Resende e ter vindo bater um papo aqui com a gente. Saúde, vida longa a Luiz Gonzaga Mineiro. Luizinho do Lica. Luizinho do Lica. Muito obrigado. Orgulho. Sempre. É muita generosidade sua, muita generosidade, muita bondade sua. Eu sei que é verdadeiro, absolutamente verdadeiro, mas eu quero dizer para você que eu sou do meu tamanho, do meu jeito, entendeu? E muito feliz de estar aqui também, agradecendo o convite. Quero mandar um beijo para minha mulher, para a Mônica, um beijo para a Mônica, um beijo para a Fernanda, minha filha querida, para o Luiz Paulo, meu filho querido, para Nicole Norinha Dourada, meu genro, Leandro, olha que tal? Meu genro querido, tudo gente boa. E para o meu neto, amado, maravilhoso, Antônio, beijo grande, vovô te ama muito. Povo de Nova Resende, meu povo, beijos. Esse programa, esse podcast vai estar no ar na TV Resende Web já a partir da semana que vem. Vamos usar, esse programa vai entrar lá na TV Resende Web. Nossa parceria aqui é na prática, vamos estar lá, tá bom? Pode contar com isso sempre. Todos os podcasts aqui, feitos pelo meu amigo Mauri, vão estar lá na TV Resende Web com muito prazer. Mineiro, pro Lica Celeiro, lá em cima com orgulho no peito e você também com orgulho no peito. Meu pai, gratidão, respeito, admiração, minha mãe, Dona Zezé, pais maravilhosos, tudo que a gente é na vida a gente deve a eles, os valores que eu carrego, aprendi com eles. Meu pai deve estar olhando e falar assim, quando vê que eu falei, não acredito que deu certo. Quando ele lembrar de mim, eu não acredito que deu certo. Meu pai é grande figura, seu Lica Celeiro. Muito obrigado, um beijo para todo mundo. Obrigado, Mauri. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Prazer chamar de amigo. Podcast Inspiração número 9, parceria, site amauri.juniornews.com.br, Observe Produtora através de Rafael Baldão e Jéssica, temas atuais de Muzambinho e região, além de histórias de vida que inspiram e transformam. O apoio sempre Minas, lá em Casa Imobiliária, compra, venda e aluguel de imóveis urbanos e rurais em Muzambinho e região. O fone 3571-1643, Minas, a Em Casa Imobiliária, e também da milbr.net, a marca da melhor internet. Coloque a sua empresa aqui na nossa telinha, venha fazer parte dessa história do Inspiração, um podcast diferente, fazendo a diferença. No YouTube da Observe Produtora, na MilBR TV, na Resende Web TV e na MacGyver TV. Um grande abraço a todos e até a próxima.